Boa tarde, Simone. Boa tarde, Vânia. Sejam bem-vindos aqui ao Adorando na Live. Andréia, boa tarde também para você. Vai dar um tempinho para esperar o pessoal ir entrando. Boa tarde, Gerluce. Meu irmão Rômulo já está por aqui. Vou chamar ele aqui daqui a pouquinho para a gente dividir a tela. E eu queria convidar você para que notifique seus amigos, avise as pessoas que podem estar aqui assistindo nessa tarde de hoje esse encontro maravilhoso, né? Adorando na live. A gente está aqui para adorar ao Deus da criação, aquele que por nós, né, desenvolve maravilhas, sinais, obras com o interesse de fazer com que os seus filhos sejam filhos amados, sejam filhos em que ele sente prazer. Eu queria orar por você nessa tarde para a gente começar então a conversar um pouco sobre adoração nesse tempo de hoje. E hoje a gente vai falar com um irmão que está lá no Canadá. Uma bênção, né, irmão, que eu tive o prazer, o privilégio de servir com ele na igreja, de aprender muito com ele sobre louvor e adoração. E a gente vai estar junto conversando aqui um pouco sobre missão, chamado, né, e os desafios, né, de estar fora do Brasil hoje servindo na adoração a Deus. Então nós vamos orar para iniciar esse tempo. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso. Pai, obrigado por essa tarde, Deus, que seja uma tarde abençoada na Tua presença, que Tu possas estar tomando conta, Senhor, das vidas, das famílias, Deus, que Tu possas estar dando sabedoria, Deus, aos nossos governantes, a fim de que eles possam estar seguindo a Tua vontade, fazendo, Senhor, o que é melhor para o Teu povo, fazendo o que é melhor, Senhor, para o combate a esse vírus, para que logo, logo nós possamos estar Te adorando, Senhor, coletivamente, de maneira que possamos sentir, sim, a Tua presença e possamos alegrar uns aos outros, Deus. É o que nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu vou chamar meu irmão Rominho já aqui para dividir a tela comigo. Olá, Fala, mano. tudo bom? E aí, tudo bom? Tudo jóia? Deixa eu só ajeitar minha câmera aqui, só um minutinho, baixar um pouquinho mais aqui para a gente ficar bem à vontade. Eu não tive Amém. como fazer o teste antes no Instagram, e aí eu fiz no WhatsApp aqui, na câmera do celular, mas é rápido. Fica à vontade, ajeita aí. E aí, vocês estão me vendo bem, pessoal? Tamo vendo sim. Pronto, aí, isso aí. Pronto, acho que aqui tá legal agora. Pronto. Benção. E aí, como tá a mão aí, hein? Tá melhor? Tá melhorando? Rapaz, tá melhor sim. Eu acho que não, eu ainda não confirmei, mas eu acho que não houve nenhuma fratura, não. E eu tô com o violão aqui pra gente, sim, louvar o Senhor juntos. Vamos usar o Amém. violão, sim. Amém. Vanessa tá por aí já mandando um abraço forte para você, Um né? abração, Vanessa. Um cheiro grande aí pra Vanessa, Simone. Deus abençoe. Ô, Rominho, eu vou ler um texto aqui da Bíblia que está lá em Colossenses, versículo 24, capítulo 1, versículo 24 e 25, né? Paulo escrevendo à igreja, e ele fala assim, ó: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. E quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei de você, né? Um pouco da conversa que a gente teve essa semana pelo Instagram. Charles já está por aí dizendo, eu conheço esse Rominho, né? Deve estar com O Rominho, saudade. o Rominho um pouquinho diferente, um pouquinho mais gordinho. E eu estava lembrando, né, de você porque
a gente estava conversando e você estava dizendo, olha, às vezes as pessoas acham que eu me mudei de país, eu fui para outro lugar por acaso, mas nada foi por acaso, foi seguindo um chamado, né, que Deus tinha para sua vida, que você vai compartilhar um pouco desse chamado hoje com a gente. Amém. E esse texto ele fala um pouco de Paulo indicando, né, daquele sacrifício ou sofrimento que ele sofreu naquele tempo, né, em favor da igreja, em favor do corpo de Cristo, entendendo que tudo que ele fazia era de acordo com a vontade de Deus e aquilo que Deus ele colocava nas mãos de Paulo para fazer, né? Então ele tinha uma convicção plena do chamado dele em Cristo Jesus, da missão que ele tinha em favor dos irmãos, né, em consolidação dos irmãos, do corpo de Cristo, de levar a mensagem, de propagar o reino, né? Eu acho que é mais ou menos o que você tem vivido hoje aí fora do Brasil, mas eu queria que você começasse, né, falando um pouquinho de como é que está sendo a sua vida aí, como é que é a tua comunidade, né? Quando eu vi o nome, eu disse, eita, 2 ou 3, né? 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Então, fala um pouco da tua comunidade, de como é a tua vida aí. E boa tarde a Simone, que mandou uma boa tarde para mim também aqui. Amém, amém. Então, Pedro, como você bem disse, a gente não está aqui por acaso. Nossa vida ela é movida por propósitos. Somos gerados por um propósito, né? Debaixo do céu e debaixo da terra, se a gente não tiver um propósito dessa vida, Deus ele tem que nos recolher. E durante um tempo eu senti no meu coração que Deus tinha me chamado para as nações. Ele tinha me chamado para ser uma semente. E eu, sendo que durante muito tempo, eu vou compartilhar um pouco sobre isso, mas durante muito tempo eu orei sozinho. A Paula, ela não tinha esse chamado. E Deus foi gerando isso nela, para que ele pudesse completar a obra como casal, né? E hoje, né, depois de 4 anos no Canadá, eu posso dizer a você que nós estamos cumprindo o que Deus chamou para a gente fazer aqui. Nós temos... No começo foi bem difícil, porque a nossa oração era, Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? Coloca as pessoas certas na minha frente, para que a gente possa entender por que a gente está aqui, para onde a gente vai. E só compartilhando rapidinho, hoje a gente faz parte da 203 Church. Vocês estão vendo aqui atrás, né, a logomarca 203 Church. Brasileiros unidos por um propósito. Esse é o nosso lema. Então, isso explica basicamente tudo. Nós, como brasileiros nessa cidade, queremos estabelecer o reino de Deus, queremos estabelecer a cultura do reino, porque cremos que Deus ele nos move de onde estamos para podermos fazer a diferença aqui. E quando eu cheguei aqui foi interessante, porque eu encontrei outras pessoas que tinham sido chamadas de outros lugares do Brasil para fazer a mesma coisa que Deus tinha me chamado para fazer. E aí, óbvio que você encontra pessoas que vêm de Batista Renovada, que vêm de Anglicana, que vêm de Presbiteriana. E por que o 203? O 203 é muito simples. Porque como a base do nosso evangelho é o cristianismo, é a Bíblia, é Jesus, e não é liturgia, não é... Doutrina, sim. A doutrina é a mesma. Tem que ser a mesma. Que é baseada na Bíblia. E nós achávamos que a cidade de Calgary, que é onde a gente mora hoje, no Canadá, tinha, sim, muita resistência em relação ao nome da igreja. A igreja presbiteriana, a igreja batista. Não, a gente já tem tanta dificuldade de se reunir como igreja, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente. Vamos falar bem simples para as pessoas entenderem. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali o Senhor vai estar. Amém. E esse foi o propósito da 203 Church. Por isso que a gente trouxe esse nome tão simples para uma cidade tão carente como Calgary, onde a gente tem brasileiros que precisam ouvir a palavra. Pra você ter uma ideia, Pedro, aqui a gente tem mais ou menos 5.000 brasileiros em Calgary. E a nossa meta, né, a nossa meta é alcançar 10% dessas pessoas para Jesus. Se nós alcançarmos 10% da igreja para Jesus, a gente vai poder fazer a diferença.
E hoje nós temos 100 pessoas na igreja conosco. Depois de 4 anos, nós já temos quase um quarto disso, né? Na verdade, um quinto disso. Nós temos quase Isso. um quinto disso. Então, esse é um pouquinho da Two or Three Church. Hoje, nós temos 4 pastores, 3 pastores, na verdade, e eu, né, que sou ministro de adoração. Temos o pastor Pedro, que veio do Maranhão, com o mesmo chamado. Temos o pastor Alan, que veio de Minas Gerais com o mesmo chamado. Temos o pastor Alexandre, que veio de São Paulo com o mesmo chamado. E temos a nossa família, que hoje nós somos, digamos assim, fazemos parte da estrutura base da igreja. Amém. Que bênção. Né? Você saiu daqui já há algum tempo, né? Mas fala um pouco dos motivos, né? De como se deu esse chamado, né, para as nações na tua vida. Fala um pouco para a gente, assim, como foi que isso aconteceu, né? Quando que Deus despertou ou disparou esse gatilho, ligou essa intenção, né, em vocês de sair do Brasil e ir para outro país. Fala um pouquinho de como foi que isso aconteceu, né? A gente estava lá na Paz Piedade servindo, né, adorando a Deus junto. E aí, depois de um tempo, né, Deus falou contigo. Como foi que isso aconteceu? Fala aí um pouquinho pra gente. Primeiro eu queria agradecer, eu tô vendo aqui um monte de gente conhecida, Serginho, aí, Sérgio Fonseca Filho, Lília, Gilcinho, né, meu primo, vários amigos aí também na live. Eu queria mandar um beijo enorme para cada um. E falando um pouquinho do que Deus tem feito, como você bem disse, né, não é fácil obedecer ao chamado. Porque obedecer significa sair da sua zona de conforto. E a minha vida estava muito boa no Brasil. Eu não teria motivos nenhuns para poder simplesmente sair do Brasil. Ao contrário, eu estava na melhor fase da minha carreira, como sócio de um grande escritório de advocacia. E Deus simplesmente disse: obrigado, Serginho, um cheiro grande, meu irmão. E Deus simplesmente disse, como disse lá, né, lá atrás para Abraão, né, sai da tua parentela, sai de perto dos teus amados, dos teus queridos, porque eu tenho algo para fazer na tua vida. E aí foi isso que Deus fez na nossa vida. Mas para que isso acontecesse, existiam algumas resistências. Que no caso, a maior resistência era a Poliana, né? A Poli, ela até comenta comigo assim: poxa, mas eu era de fato o problema do Canadá. E eu falo: você não era o problema, amor, você era a solução. Porque Amém. A gente veio no tempo certo, a gente veio da forma que Deus queria que nós viéssemos, porque talvez a gente não teria encontrado as pessoas que Deus queria colocar na nossa frente para que a gente pudesse desenvolver esse projeto tão lindo, vindo do coração de Deus, que era, de fato, nos reunirmos como igreja brasileira aqui em Calgary, para que a gente possa fazer a diferença, para que a gente possa mudar a vida das pessoas. E durante 8 anos eu orei sobre isso. Deus colocou no meu coração, ali no meu secreto, que Ele tinha algo comigo e com a minha família, e que eu não sabia por que e para onde, só sabia que era o Canadá. E aí a gente, depois de 6 anos orando, e aí nessa oração vem revelações, vem mimos do Senhor, né? Quando eu orava e dizia: poxa Deus, mas Paulo não quer ir para o Canadá. O que é que eu estou falando de Canadá? Deixa eu curtir minha vida, pô. Deixa eu viver minha vida. Eu quero poder ir para um outro nível, outro level contigo. E eu preciso definir isso. Não sabia eu que o outro level, o outro nível era sair da minha zona de conforto, né? E vir para um lugar que a gente não conhecia ninguém. E Deus se fazer presente em um milagre. Hoje a gente tem esse lugar como a nossa casa. E aí Deus tocou no coração de Poli. E a Poli disse: ó, Rominho, eu simplesmente quero obedecer e vamos em frente. E depois que a gente obedeceu, a gente, em um ano e um pouquinho, a gente já estava aqui no Canadá. E foi muito rápido e está sendo muito rápido. A igreja tem 3 anos, a gente passou um ano ali entendendo para onde Deus queria movimentar a gente aqui na cidade. E sempre lembrando, o nosso papel nunca foi e nunca será
Ah, não, o Rominho veio fundar uma igreja no Canadá. Esquece isso, velho. O nosso papel aqui, o nosso papel é o que eu chamo, a gente tem função. Quando é que você é chamado para ser um adorador, você é chamado para ser um pastor, você é chamado para ser um evangelista? Isso é uma função no corpo. Isso não é um posto, isso não é uma hierarquia. Isso é uma função. Quando você cumprir a tua função, Deus te recolhe. E eu creio que, principalmente em relação ao adorador, nós temos um papel de estabelecer um ambiente diferente, né? Chamar a presença de Deus. E essa função é uma função que me dá muita alegria. E eu tenho feito com muito prazer. Amém. Aproveita e ministra uma canção aí para nós. Amém. Amém. Vamos sim, vamos adorar. Vamos adorar a Deus. Vamos entregar nossa canção para o Senhor. Onde você estiver agora na sua casa, que você possa entrar na presença do Senhor. Cante comigo. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ah, eu sou Teu, eu sou Teu. Nome que sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o santo és, santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos e vem, mostra, Deus, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Queremos nos encher, Senhor, do amor que muda o mundo, que transforma pessoas, que muda realidades, Jesus. Queremos nos encher, queremos nos encher, Deus. Oh, Deus. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir, vem comigo, minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu acho que é isso, sabe? Se nós plantarmos as nossas raízes sobre a rocha, se pudermos crer que existe algo muito, muito, muito mais além do que qualquer pandemia, nós não seremos abalados,
porque estaremos Amém. firmados sobre a rocha, estaremos plantados junto ao ribeiro de águas. Tudo produzirá, tudo dará fruto. Em meio ao caos, o fruto virá. Em meio à tempestade, a gente não irá cair. Por isso, cantemos mais uma vez. Oh, eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Aleluia. Amém. Eu só não canto, viu, irmão? Porque senão vai ficar uma confusão, um delay danado e tu vai se atrapalhar todinho. Não, fica Mas em eu paz, tô aqui recebendo e orando, né? Nesse momento, né, a gente sente a presença de Deus, né? A palavra fala que ele habita no meio dos louvores do seu povo, Deus está presente e, sem dúvida alguma, basta um ministro ungido pelo Senhor começar a cantar e a gente sente a presença dele. A gente sente a presença dele aqui no ambiente. E tu fosse morar aí no Canadá, né? Já faz alguns anos. Quantos anos? 4 anos? Então, a gente está completando agora em julho, 24 de... Na verdade, em agosto. 24 de agosto, nós estamos completando 4 anos de Canadá. E quais foram os desafios iniciais na igreja, né? Por exemplo, para pertencer a uma igreja aí no Canadá ou para, de repente, iniciar um projeto, né? Plantado primeiro por Deus no coração de vocês. Mas quais foram os desafios iniciais para que isso pudesse hoje acontecer? Então, é interessante que o Canadá, ele não é... Muita gente acha que o Canadá é muito a cópia dos Estados Unidos. E longe disso. O canadense, ele não quer ser igual ao americano, na verdade. Então, o Canadá é um país muito atrativo. Você tem muitos parques. Quando está frio, obviamente, você tem as estações de esqui, você tem a atividade outdoor com a neve, que eu particularmente não curto muito. Mas quando está o verão, você tem muito parque, você tem muita coisa de graça que isso tira muito foco do Senhor. Então, imagina só, tu ter muita coisa de graça no domingo, por exemplo. As igrejas estão vazias no domingo. É muita coisa concorrendo. No verão, as pessoas querem estar outdoor porque o inverno dura 6 meses. Então, elas não vão para a igreja. Então, elas vão acampar. E esse foi o maior desafio. O maior desafio foi a gente entender que não importava o que as pessoas pensassem. Nós tínhamos que ter firme no nosso coração o que nós viemos fazer aqui. Nós viemos focar na obra, viemos focar em Jesus. Óbvio que tudo isso que eu falei, ele é acessório. E ele virá. A gente vai no parque, a gente vai outdoor, vai brincar com a criançada na neve, mas isso tudo não pode desviar o nosso foco. Então a gente focou na obra e a gente não perdia os cultos. A gente começou a frequentar uma comunidade brasileira aqui e a gente começou a servir na comunidade, enquanto a gente via no verão a comunidade vazia, poucas pessoas, e a gente falava, pô Deus, o que é que acontece? Por que que as pessoas estão deixando de te buscar? A gente vê muito relativismo aqui no Canadá, muito humanismo. As pessoas, pra você ter uma ideia, aqui tem gente que prefere ter cachorro, mas não quer ter filho. Eu trabalho com muita gente que tem ao meu filho e ela se refere ao meu cachorro. Então, nada contra o animal. O animal é uma bênção de Deus, feita por Deus, criada por Deus. Mas a palavra de Deus diz que a gente foi feito para procriar e procriar filhos. Filha é herança do Senhor, né? Filha é herança do Senhor. E eu acho que esse foi o grande desafio. A cultura canadense, ela de certa forma, ela abalou um pouco. O segundo desafio foram os brasileiros, que a gente via uma brasileirada muito dividida aqui. Onde gente com muitos talentos, que vieram de lugares do Brasil,
mas que infelizmente não estavam cumprindo o propósito que Deus tinha levantado eles. Eles tinham sido levantados para virem para um lugar para serem ministros, para serem pastores, para serem mestres, para lotarem as escolas dominicais da igreja, e ao contrário. Estavam usufruindo do que o Canadá poderia proporcionar para eles. Então, isso é muito evidente no país de primeiro mundo. Você foca naquilo que ele te dá, mas não foca naquilo que Deus pode dar para as pessoas através de você. Então, nós permanecemos firmes e encontramos, depois de um certo tempo, pessoas que entendiam também o que nós entendíamos. Que o nosso papel aqui não era usufruir daquilo que o país tinha para te dar, mas sim colocar a mão no arado e sendo bem claro com aquele texto da palavra de Deus, né? Que quem olha para trás vira estátua de sal. E a gente nunca olhou para trás aqui, Pedro. A gente sempre olhou para frente e nós temos visto o mover de Deus. Amém. E no que diz respeito especificamente a Ministério de Artes, né? Na igreja local, quais os desafios que você enfrentou, tem enfrentado, né? O que tem acontecido, né? Além desse primeiro contexto, né? De se estabelecer enquanto igreja, em função de tantas oportunidades que de repente o país proporciona, quais os desafios em relação à adoração, à questão também associada às artes como um todo dentro da igreja? É muito interessante o que você falou, Pedro, até porque como a gente passou a entender a cultura, a gente entendendo a cultura, a gente entende o nosso valor como brasileiro. A gente entende como a gente pode impactar as pessoas aqui nesse lugar. E eu queria deixar um encorajamento para o brasileiro. Nós somos especiais. Da nossa nação estão saindo pessoas que estão sendo chamadas para os confins da terra, para lugares habitáveis e lugares inabitáveis. Então, se você tem um chamado no teu coração, se Deus coloca algo no teu coração, não deixe isso morrer, porque Ele quer fazer brotar esse fruto que está no teu coração. E foi isso que aconteceu. A gente olhou para o nosso redor e a gente viu como tudo estava tão disperso. E a gente começou a ver, por outro lado, que se a gente fosse só a gente ia começar a atrair pessoas. E aí a gente começou a igreja no basement da casa do pastor Pedro. E a gente começou com a nossa forma simples de ser, atrair pessoas. E pessoas começaram pessoas que não eram cristãos, por incrível que pareça. Muita gente da nossa igreja não era cristão. Eles foram apresentados para Jesus no meio Amém. de uma dificuldade. E a gente percebeu, sabe o que, como Ministério de Artes, Pedro? Deus ele não estava mandando as pessoas prontas para a gente. E aí? Se ele não estava mandando as pessoas prontas, a gente simplesmente não ia evoluir como Ministério de Artes? E aí Deus foi começando a trazer famílias, trazer pessoas do Brasil, de Recife, que estão conosco aqui, trazer pessoas de diversas partes do Brasil, com filhos. E aí o que é que a gente entendeu de Deus? A gente entendeu que a gente não tinha que pegar uma pessoa pronta que estava aqui. O cara que está pronto aqui, que não obedece o chamado, eu tentava chegar para aquele cara e dizer, meu irmão, a gente tem aqui algo maravilhoso para fazer junto, vamos fazer junto. E chamava o cara e o cara, não, pô, eu quero ir para parque, eu quero sair, eu quero curtir o Canadá. Eu não tenho muito tempo para isso aí. Eu não posso abrir mão do meu sábado, do meu domingo, para um ensaio, para uma reunião. O que é que a gente fez? A gente começou a preparar os adolescentes. Ô, bênção, né? Né? Os pré-adolescentes, os jovens. A gente tem como aí no Brasil, a gente tinha lá na Paz o Garagem. Sim. A gente criou um movimento chamado Building Worshipers. O que é o Building Worshipers? É um momento onde a gente tem um tempo com esses adolescentes e com esses jovens, onde a gente prepara eles para serem adoradores. E aí a gente vai e discipula eles no instrumento deles. Ele não sabia tocar piano. Eu vou lá e discipulo ele. Eu apresento o piano para ele. Eu dou aula de piano para ele. Eu gasto tempo com ele. Então hoje a gente tem o João Vitor, que toca piano aqui, que é filho da Bia do Plínio, que era da Paz aí, lá em Recife. O João Vitor hoje é uma pessoa que está chegando e eu estou investindo na vida dele. Ele está se tornando um tecladista aqui.
Eu tenho a Carol, que já era uma tecladista local, mas que estava muito sobrecarregada junto comigo, porque estava cuidando das crianças. E aí vem o João Vitor. Eu tenho outros jovens que estão aprendendo a tocar violão, que a gente está trazendo para junto também. Eu tenho um jovem que começou a aprender bateria sozinho. A gente simplesmente deu uma bateria para ele e disse, meu irmão... E ele disse, tio, eu consigo. Eles me chamam de tio, né? Alguns me chamam de tio. Tio, eu consigo. Me presta a bateria que eu consigo. Pedro, em um mês esse menino estava tocando bateria. Bênção, né, velho? Só coisas de Deus. Então, assim, esses desafios que a gente tinha, a gente queria tornar eles em objetivos. Objetivos. E a gente olhava para Deus e dizia assim, Deus, o que é que a gente tem na mão? A gente tem essas pessoas aqui. Tá bom, vamos trabalhar essas pessoas. E aí a gente começou a trabalhar eles e o ministério foi crescendo e a igreja foi crescendo. E a gente entendeu como liderança que a gente tinha que trazer pessoas para abençoar a nossa igreja na área de adoração. E ano passado nós trouxemos, no começo do ano, o André Valadão. O pastor André Valadão esteve com a gente aqui. Então, nós fizemos um evento para a cidade, o pastor André Valadão compartilhou uma palavra de bênção e também adorou. Teve um momento de adoração belíssimo com a gente. Então, a gente começou a olhar que a gente deveria e precisava trazer referências, trazer pessoas que pudessem ensinar para a gente. E aí a gente trouxe o pastor André Valadão. No final do ano, no terceiro ano de aniversário da igreja, nós trouxemos o André Aquino. Então, o André Aquino veio e o André, que é um grande amigo nosso, ficou aqui, basicamente, ficou praticamente uma semana com a gente. O André e toda a sua equipe. Então, o André veio com o baixista, que é o Grilo. O André veio com o guitarrista, que é o Beat. O André veio com o Deninho, que é o batera. E, assim, uma galera top, assim, do Som do Reino, né? Que o André, que é o criador do Som do Reino, que caminha com o Brunão Morada, que caminha com o Alessandro. E por conta dessas conexões, a gente... Deus foi colocando a gente para ir no next level. A gente foi desafiado a subir. E aí a Vivian, que hoje ela lidera... Então, hoje, a Vivian, ela lidera, por exemplo, nós temos uma líder de jovens, do louvor dos jovens. Então, no Ministério de Jovens, hoje, a gente tem uma banda dos jovens. Então, a gente tem no Ministério de Adultos, né? Digamos assim, os adultos, a gente tem um grupo que é liderado pelo pastor Alexandre, que a gente faz um mix com os jovens. E tem um grupo que é liderado por mim e por Paulo. Então, a gente vê, de fato, que o nosso desafio não é trabalhar com as intimidações. A gente tem que trabalhar com o que Deus coloca na nossa mão. E a gente tem visto, sim, Deus levando a gente para o next level, para um nível diferente, porque a gente tem obedecido. A gente não tem olhado os porquês. A gente tem olhado os praquês. Isso tem feito diferença aqui no nosso meio. Cara, que visão legal, Rominho. Que bênção, né? Aquilo que Deus tem feito aí na vida de vocês, a partir desse entendimento, né, do que Deus deseja que vocês realizem, independentemente de circunstância, né, ou de qualquer adversidade. O Igor mandou um abraço para você. Igor, grande Igor. Está conosco na ZN. Bênção demais. Aqui na ZN a gente tem esse mesmo entendimento, né? De que, assim, Deus ele tem mandado pessoas que têm um nível musical excelente para a igreja, como tem muitos jovens que estão começando agora a sua vida como adorador, né? No Ministério de Louvor. E tem sido bênção nessa mescla, porque a gente tem aprendido uns com os outros, tem crescido uns com os outros. O André, que você citou agora, né? Eu estou fazendo o curso dele, que ele lançou o curso. Bênção. Casa de Ministros. Estamos juntos lá no grupo também. Então, assim, a gente tem procurado porque entende que, de fato, assim, Deus ele espera a nossa disponibilidade e disposição para crescer. Amém. Ele vai dar o crescimento, né, no tempo certo, ele vai preparar, ele vai criar as raízes que a gente precisa criar em nossa vida, no nosso coração para crescer, mas é preciso realmente que as pessoas elas se coloquem à disposição, né, para que a grande obra de Deus ela possa acontecer na vida delas. E tem esse testemunho que você falou agora, né, esse depoimento é bênção para nós, né?
a gente se fortalece enquanto igreja, né, entendendo que as dificuldades elas vão surgir de qualquer forma, mas a gente tem um Deus que é Ele quem estabelece os planos, é Ele quem planta, né, a visão, é Ele quem dá as condições para que a coisa aconteça, né? E é isso que a gente espera, de fato, assim, tá vivendo esse tempo, né? Esse novo nível de adoração, né? Esse novo ambiente aí criado por Ele. Eu creio. E assim, só fazendo, abrindo parênteses, Deus é tão criativo, Ele é tão inteligente, que no meio de uma pandemia, eu coloquei aqui o Two or Three Church, né, para que depois vocês tiverem interesse, vocês sigam as nossas redes sociais, @Two or Three Church YYC lá no Facebook, @Two or Three Church YYC. Pode botar Two or Three Church lá no Facebook, ou então Two or Three Church no Instagram. E vocês vão ter acesso a um pouquinho do que a gente está fazendo aqui. Mas o que eu queria dizer é que Deus é tão especial, Pedro, que em meio à pandemia, a gente lançou o Café Two or Three. O que é o Café Two or Three? Todas as quartas-feiras nós temos uma breve palavra. E depois dessa breve palavra, nós temos um período de oração no Zoom. E é uma palavra de encorajamento e fé para qualquer pessoa, independentemente de ser cristão ou não. Porque nós cremos que, como igreja, nós precisamos ser propositivos. E a gente sabia que tem gente precisando ouvir isso. Então, o Café Two or Three é uma palavra rápida, onde logo depois disso, a gente bombardeia as redes sociais e bombardeia os Instagrams e bombardeia os WhatsApps com aquela palavra, curta palavra da semana, para que pessoas sejam alcançadas. Para que a obra de Deus ela não permaneça silente, né? E que ela se estabeleça. Ao invés da pandemia trazer para a gente medo, a gente tem que continuar estabelecendo o reino. E a gente crê que o inimigo age na mente das pessoas. E nós precisamos cuidar da mente e precisamos cuidar da alma. Se a gente levar uma palavra de fé e esperança, a gente está ajudando a mente a baixar, a poder refletir sobre isso, e aí vai para o coração. Aí entra no espírito da pessoa, né? Então, nós temos sido... e aí, por que eu quis falar isso? Porque aí eu quero falar da produção, da equipe de produção da igreja. Nós, sendo tão pequenos, mas nós temos pessoas que têm um amor enorme e a produção, e a gente tem buscado entregar o melhor para Deus. Então, a gente tem criado o Café Two or Three, que é num café, num ambiente de café, um cenário legal, um áudio legal, para quando o cara pegar aquilo ali e ele dizer, caramba, eu quero ver aquilo ali de fato, me interessa ouvir aquele vídeo. Porque tem muita gente falando de um monte de coisa, mas se você também não trouxer qualidade, excelência ao que você faz, as pessoas, isso não atrai as pessoas. Infelizmente, a gente sabe que as pessoas são atraídas pelo que elas veem. Então, a gente tem buscado, como igreja, trazer algo de qualidade. Então, a gente tem investido em qualificação de pessoas. Então, tudo isso faz parte porque a gente acreditou naquilo que Deus colocou na mão da gente. E a gente vai preparando. E a gente vai avançando. Então, eu queria desafiar vocês aí a verem um pouco do que a gente tem feito também. Que tem sido para a honra e glória do Senhor. Vamos ver sim. Sem dúvida. A ZN, Rominho, só para tu conhecer um pouco mais, é uma comunidade nova também, feito a Two or Three. Aqui a gente está, hoje como igreja, há 3 anos também, né? Desde que começou em salão de festa, se alugava salão de festa pro lado da Zona Norte, né? Um grupo que era da Paz Piedade, que morava na Zona Norte, plantou a igreja e hoje está num lugar próprio, né? Uma bênção, assim, com esse... queimou no coração por Jesus, né? As pessoas se dispondo a fazer com excelência. Isso é muito bom, isso a gente fica feliz, né? Quando encontra, né? Esse mover do reino, né? Mas eu queria que você ministrasse mais uma canção aí para a gente adorar junto. Amém, então sim. Igor falou aqui que a excelência no que faz, né? Deus fica feliz com isso. O pastor Carlito Paz, ele costuma falar que a excelência, ela agrada a Deus e abençoa os irmãos. É verdade. Amém. Vamos ministrar uma música do Brunão aqui, que eu gosto muito, que fala um pouco da nossa igreja. Fala assim, ó. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também,
Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontrei meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Na, 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 só tu és santo. Declare aí você na sua casa. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como. Não há outro. Não há outro como tu. Não há outro como. Mais forte. Só tu és santo. Só tu, Deus. Só tu és santo. Não há outro. Não há outro. Não há outro como. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Amém. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias. E aí a gente vai, meu irmão, vai adorando até Jesus voltar. Amém. Glória a Deus. Vê, aqui no Brasil, a gente tem vivido hoje esse movimento, né? Tu tem falado, tu citou aí o Som do Reino, Morada, o Alessandro Vilas Boas, o André Aquino. Esse pessoal tem influenciado muito a igreja brasileira, né? Junto com outros ministérios como Central 3, o pessoal que tem trazido, de fato, um som, né, do reino para a comunidade cristã brasileira. E as igrejas, elas têm vivido uma onda de adoração e também de avivamento, né, que já foi vivida em algum momento no Canadá, nos Estados Unidos, né. As pessoas, elas têm vivido aqui, procurado, de fato, tanto é que esse ano aqui na diocese, aqui em Pernambuco, o lema é Vivendo a Cultura do Reino. Então, as Aleluia. pessoas estão procurando, né, viver a cultura do reino. Com a tua experiência, né, de louvor e adoração, esses anos todos que você tem ministrado em diferentes locais, quais os fatores que você acha que são hoje pilares, né, dessa vida de adoração, dessa vida no reino de Deus? Amém. O que eu vejo muito, Pedro, hoje é que a gente tem que voltar ao quarto secreto.
o maior pilar hoje de um adorador é o seu relacionamento com o Senhor. Amém. Então, não basta você ser conhecedor de Bíblia. A Bíblia é muito importante, ela é fundamental, na verdade, ela é base para tudo. Mas não basta você ser conhecedor de tudo aquilo que você tem disponível da palavra, se você não tem um relacionamento com o Senhor. Então, eu acho que a gente tem voltado ao tempo de relacionamento. Deus, ele tem... Né, a pandemia na minha opinião, é um grito de Deus para a gente se relacionar com Ele. Porque a gente tem que, de fato, resetar, apertar um reset e entender que o Deus, ele não é o Deus, ele é um. Deus é um. Tem que ser um na nossa vida. Então, basicamente, relacionamento e intimidade com Deus tem sido a base de tudo para que a gente aí sim possa, juntando a tudo isso, ter excelência no que a gente faz. E eu acho que outra coisa que toca muito o meu coração em relação à parte de música o André Aquino fala muito sobre isso, a questão de você ser discípulo, ser um tangedor, né? O que é ser um tangedor? Ser um tangedor, o tangedor no Antigo Testamento, ele usava um instrumento para chamar, atrair a presença de Deus. E existe um papel importante na vida do tangedor, e que nós muitas vezes não entendemos isso, que é o preparo. Para que você possa tanger através do teu instrumento, você precisa ter o seu quarto secreto com Deus. Você precisa ter o seu quarto de escuta com Deus. Você precisa se preparar também. Você precisa ser excelente no teu instrumento. Mas você não pode negligenciar o seu tempo com Deus. Porque aí, juntando o teu tempo com Deus e juntando a tua excelência no teu instrumento, na tua voz, aí você está com literalmente uma bomba atômica, sabe? Para explodir, para detonar, para espalhar essa cultura do reino, sabe? Eu diria que seriam os dois grandes pilares hoje, que é relacionamento com Deus, né? Aliado ao que Ele tem chamado para você. Aí você vai espalhar essa cultura do reino aí. E hoje as pessoas falam, não, mas você tem que voltar à cultura do reino. Não, na verdade a cultura do reino ela estava fora de contexto e agora ela está voltando para o contexto. Né? O contexto da cultura do reino é que o reino de Deus, ele deve ser vivido aqui na terra. Esse é o grande diferencial da cultura do reino. É que as pessoas achavam que tinham que morrer para poder viver o reino. Não, meu irmão. O reino já começou. O reino já tá estabelecido aqui. Nós, como servos e discípulos de Jesus, temos que viver o reino. Assim na terra, como no céu. Amém. Né? Então, a gente tem que trazer o céu para a terra. Então, é isso que a gente tem entendido como líder de adoração e como ministro. Porque Deus, ele nos leva para ministrar, a gente tem que abrir a boca e falar da cultura do reino. Então, eu creio muito nisso, Pedro. Creio muito num tempo onde Deus, ele vai sim estabelecer a cultura do reino. E a cultura do reino passa por isso, por voltar à simplicidade do relacionamento, regado à estratégia de como comunicar isso. Amém. Rominho, uma bênção, viu? Uma bênção a tudo aquilo que você compartilhou com a gente nesse momento aqui de tarde, né? Essa tarde de adoração a Deus. Tem sido, de fato, assim, uma experiência fantástica para a nossa igreja, para o nosso ministério. Amém. Viver esse tempo de compartilhar com outros irmãos que estão hoje servindo em outras comunidades, né? Aprender um pouco daquilo que Deus, ele tem comunicado em diferentes lugares. E sem dúvida alguma, né? Para quem conseguiu permanecer aqui ou participar de um tempo desse momento de adoração, foi abençoado com a sua fala, foi abençoado com aquilo que Deus, ele tem feito através da sua vida e tem comunicado através de você, né? Então eu queria desde já ir te agradecendo, né? A gente está se encaminhando para o final, falta pouco tempo, desde já ir te agradecendo, mas a gente ainda tem tempo para ministrar mais uma canção, para a gente adorar junto aqui nesse tempo, enquanto família de Deus, enquanto Amém. Igreja, né, em unidade. Amém.
Glória a Deus. Vamos cantar mais uma canção, então. Vamos adorar junto. Vamos adorar o Senhor. Uma canção que nós adoramos tanto tempo juntos, né, Pedro? Grande é o Senhor. Vamos declarar a grandeza dele. Um abraço, Amém. grande Jorge. Meu tio Jorge aí entrando aí, mandando um abraço pra gente. Meu primo Otávio também entrou aí. Muita gente entrando aí, conhecendo um pouco do que a gente tem feito aqui no Canadá, um pouco do que Deus tem derramado no nosso meio. Mas vamos lá, Amém. vamos adorar. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vem comigo e adora o Senhor, queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céus, e céus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso, para queremos te adorar, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, viemos para dizer, Deus, que tu és o nosso Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Oh, Jesus, nunca saberemos o preço, Senhor, pago naquela cruz por nós, Jesus. O preço daqueles escravos nas mãos, Senhor. Nunca, Senhor, teremos noção, Pai. Por isso, Deus, eu encorajo os irmãos que estão ouvindo agora nessa live, Senhor, a voltar a um tempo de reflexão contigo, Pai, para entender qual é o verdadeiro propósito das nossas vidas, Pai. Para saber onde a gente colocar, Pai, a nossa confiança, Pai. Para quem a gente deve buscar, Jesus. Amém. Ó Deus, que o Senhor seja um em nossas vidas, Senhor, porque o Senhor não é homem para que minta. O Senhor não frustra os teus planos e os teus sonhos, Senhor, sobre as nossas vidas. Por isso, meu irmão, se você tem planos e sonhos que o Senhor colocou na tua vida, que você possa perseverar, porque os planos e os sonhos de Deus nunca serão frustrados. O Senhor não é homem para que minta. Ele vai colocar um ânimo novo no teu coração, um ânimo novo na tua vida, que em meio a essa pandemia, o Espírito Santo de Deus tome o lugar dele na tua vida, e que ele venha, que ele lave, que ele cure, que ele traga renovo, que em nome de Jesus eu profetizo, eu declaro um renovo sobre a tua vida, que essa Amém. noite, que você possa entrar Aleluia. num novo nível de intimidade com Deus, que você possa se ir para o seu secreto com ele e pedir a Deus, Senhor, vem, Pai, fala comigo, Deus, me leva para um novo level, me leva para um novo nível, Senhor, de experiência contigo, Pai.
eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Te entregamos, Deus. Te entregamos a nossa adoração, Jesus. Queria continuar aqui, meu irmão, mas eu sei que a gente não tem mais tempo. Mas muito bom estar com vocês, muito bom voltar a esse tempo de conexão com as pessoas do Brasil. A gente tem tido a oportunidade de conversar com outras pessoas e tem visto como Deus tem cuidado do Brasil e que Deus fortaleça. Existe um movimento no Brasil chamado Descend. Eu costumo dizer que eu sou parte do Descend. Eu sou prova viva do Descend. Porque eu larguei pai, mãe e estou aqui numa nação que eu não conhecia e essa nação está correndo para perto de nós. Deus está entregando essa nação para que a gente possa espalhar Jesus. E eu declaro e eu profetizo que os teus sonhos, que os teus planos, daquilo que o Senhor plantou no teu coração, que isso não morra, que isso seja reavivado e que do Brasil saiam chamas, 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 em nome de Jesus, para impactar. Em nome de Jesus. Uau! O povo aqui da igreja foi para o Descende, teve uma caravana daqui que foi para lá, para São Paulo, outros foram para Brasília, participaram do evento, né, que foi nos estádios e o povo voltou no céu, né, vivendo o céu na terra. Aleluia. Como a gente tem tanto desejo de viver, né? Aleluia. E graças a Deus que Ele tem cuidado de vocês aí, que Ele tem cuidado da sua família, cuidado das pessoas que estão na sua comunidade, porque são pessoas valorosas que têm espalhado o amor dele por essa nação aí. Rominho, mais uma vez, muito obrigado pela participação, pela presença hoje, por ter aceitado adiar o seu horário de almoço para ficar com a gente aqui, né? Vai almoçar mais tarde um pouquinho hoje. Mas, sem dúvida, assim, a gente sentiu muito de Deus aqui, sentiu muita presença de Deus aqui nesse encontro. Foi um encontro abençoado, né? Um encontro que trouxe vida, avivamento do céu. Amém. Eu queria só deixar aqui para o pessoal que, se puder seguir lá a página do 2 ou 3, vai lá, segue no Instagram, segue no Facebook também, conhece um pouco, apoia os irmãos. Amém. Daqui a pouco... não, já ia eu me enganar, né? Hoje não tem live de Jason, não. É até a sexta. Vai ter live da igreja amanhã, às 18 horas, lá aqui no Instagram e também no YouTube, né? Tem o culto transmitido. E mais tarde o pessoal da Paz e Piedade vai ter uma live aqui no canal, né, da Paz e Piedade com o bispo, com o Miguel, falando sobre expressões de artes na igreja, adoração. Vai ser um tempo abençoado também. Então, que Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Que Deus continue te dando saúde, alegria, né? E mantendo acesa a chama que está no teu coração, para que o propósito dele possa se cumprir aí na tua vida. Amém. Eu vou terminar nesses últimos segundos orando por você aí. Amém. Glória a Deus. Amém. Pai amado, querido Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Nós estamos na Tua presença agora, Senhor, te colocando a vida de Rominho, Pai, a vida de Poli, a sua casa, a sua família, Deus, para que Tu possas estar cuidando desses irmãos amados, Deus. Tu possas ir à frente deles, Deus, resolvendo, Senhor, qualquer pendência, resolvendo, Senhor, qualquer problema, que Tu possas estar trazendo ao seu coração mais e mais, Senhor, a certeza, Deus, do propósito que Tu tem na vida deles, que Tu possas estar, Senhor, sustentando eles, Senhor, nesse tempo, Pai, fazendo com que